Presente. Conexão Satoshi, seu podcast do Coin Times. Boa tarde, boa noite, você que está na escuta do Conexão Satoshi, é o nosso podcast aqui do Coin Times para falarmos de vários assuntos no mundo das criptomoedas, algumas curiosidades, questões interessantes. Estou acompanhada de pessoas que entendem muito do assunto e hoje vamos tratar de uma questão bem inicial, né? Vamos explicar um pouquinho, falar um pouquinho dos conceitos de Bitcoin e blockchain, para depois a gente conseguir avançar um pouquinho mais nesse assunto. Portanto, se você é iniciante, chegou agora, não entende nada desse mundo e quer saber do que se trata, quer começar a participar, quer entrar nesse novo mundo, nessa nova economia, fica ligado que a gente vai trazer aí muitas questões, curiosidades e informações a respeito de Bitcoin, de blockchain, do mundo das criptomoedas em geral. Estou acompanhada hoje de Isaac Honorato. Tudo bem, Isaac? Fala, galera, tudo bem? Prazer, eu sou Isaac Honorato, fã de Ethereum na veia e que outras altcoins caem. Também do Neto Guaraci. Tudo bem, Neto? Prazer, e aí, galera? Sou o Neto Guaraci, fã de Monero, que as outras altcoins caem também. E como um bom podcast descentralizado, a nossa conexão vai com Rafael Lemos, direto de Pernambuco. E aí, Lemos? Opa, pessoal, tudo bom? Eu sou o Rafael, trabalho aqui no Coin Times fazendo conteúdo e é um prazer aqui ter vocês. Faltou a minha apresentação, né? Eu sou Mayra Siqueira, também sou relativamente nova nesse mundo aí, estou aprendendo a cada dia, especialmente com os rapazes aqui. E pra gente fazer uma introdução, pra você entender um pouquinho qual a ideia do Conexão Satoshi, vamos explicar o que é o Bitcoin, né? Assim, você chegou agora, você não sabe nada mesmo. O que é o Bitcoin? É uma moeda digital que foi criada por Satoshi Nakamoto. E aí, um parênteses, a gente vai falar quem é, ou quem será que é Satoshi Nakamoto, né? Mais pra frente. Mas foi um conceito de uma moeda digital peer-to-peer, ou seja, que possa ser transferida de pessoa para pessoa sem intermediários, ou seja, sem uma instituição bancária, sem uma instituição financeira, sem dinheiro perdido no meio do caminho, com taxas e etc, e tudo isso do mercado financeiro tradicional que a gente está acostumado. E para que isso aconteça, ou seja, para que eu possa transferir os meus bitcoins para o Isaac quando ele estiver nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, de forma rápida, de forma instantânea e sem o pagamento, como eu disse, dessas taxas excessivas, o Bitcoin trabalha com uma tecnologia que se chama o blockchain. Uma que basicamente, para a gente explicar o blockchain, é como se fosse um livro de registros público, ou seja, torna o Bitcoin extremamente rastreável, de confiança, porque toda e qualquer negociação que acontece, que é feita entre duas partes, fica registrada nesse blockchain. Então, assim, esse é o conceito bem básico, bem raso. E para aprofundar, então, meninos, o que vocês podem dizer para quem chegou agora e não sabe o que é Bitcoin? Bitcoin é uma nova forma de se transferir dinheiro, no caso. A ideia é ser um dinheiro, um cash peer-to-peer, como você falou, que vai de ponto a ponto, sem precisar de um intermediário e que seja digital. Então, a ideia justamente de Satoshi Nakamoto era eliminar os intermediários, né? Principalmente no sistema financeiro, que a gente tem um mercado que é oligopolizado por bancos, que é um... Então, é isso que mais ou menos você falou, a gente paga uma taxa muito alta, a gente tem que confiar num terceiro que não é tão digno assim de confiança, então a gente tem que confiar num banco, tem que confiar no governo, que nem todo mundo quer confiar, então é uma alternativa. Acho que é uma boa definição, é uma alternativa ao sistema financeiro tradicional. E você tocou num ponto aí muito legal, que é a confiança, né? O Bitcoin, ele não é só mais um meio de trocar moeda, de trocar dinheiro, mas de trocar confiança com outras pessoas que você não conhece. Então você está transacionando com uma pessoa lá do Japão que você nunca viu, que você só tem um endereço a chave pública dela e você vai enviar essa, muitas vezes nem Bitcoin, porque o Bitcoin tem várias funções que a gente vai explicar depois. Isso a gente já vê, tipo, a questão de confiança, a gente já vê isso vem muito antes do Bitcoin, que pesquisas rodam o mundo aí, desde 2003 as pesquisas apontam
que pessoas confiam mais em pessoas como ela, pessoas normais, do que pessoas à frente de empresas, CEOs, ou à frente de governos, políticos, vereadores, senadores. Então, tipo, isso é uma boa reflexão da nossa sociedade como um todo hoje. Então, tipo, sendo transposto com a tecnologia, tipo, mundial. E isso não vem só de agora. Existe um termo chamado Crypto Wars, que nasceu depois da Guerra Fria, que o pessoal mais anarquista, o pessoal não gostava da intervenção do governo. É uns doidos. É uns doidos. Uns doidos. Os libertários doidos aí. Na verdade, eles são chamados de cypherpunks. É um movimento que nasceu há um tempo atrás, bem no começo aí da era digital. E o que eles queriam? Eles queriam transformar o mundo através de criptografia. O que é criptografia? É pegar dados, qualquer dado, e modificá-los de forma que só quem você queira que leia esses dados vão conseguir ler. Então esses caras aí, eles imaginavam vários sistemas e um sonho deles era ter uma moeda digital criptografada, e esse sonho veio depois de muita guerra. Como eu disse, são as chamadas Crypto Wars. O que acontece? O governo norte-americano, ele restringia, na verdade ele ainda restringe a exportação de criptografia, né? Então, como que o pessoal exportava a criptografia? Em vez de mandar por e-mail e ser preso, o pessoal colocava na camiseta e espalhava os códigos através de camisetas. E fazia com que ele fosse exportado pelo resto do mundo. Exatamente. E até hoje o governo dos Estados Unidos tem restrições porque eles acham que a criptografia é uma arma, né? Então o Bitcoin é visto por algumas pessoas, principalmente banqueiros, pessoal do governo, como uma arma. Pô, é uma coisa impressionante isso. E é um conceito que está começando a mudar agora, principalmente depois do boom do Bitcoin no ano passado, né? Começou a chamar a atenção de mais pessoas que estão estudando um pouquinho mais e vendo do que se trata, e que não necessariamente é algo com cunho negativo ou de deep web associado a bandido, enfim. Existia uma carga, ainda existe, né? Mas uma carga muito negativa em cima do Bitcoin que vai caindo aos poucos por diversos motivos. Pessoal que quer entender um pouquinho mais dessa revolução cyberpunk, é uma coisa que aconteceu na década de 80 para 90, né? Tem um livro muito bom que se chama Liberdade e o Futuro da Internet, que foi um ativista e um jornalista australiano, Julian Assange, que escreveu, e ele conta muito do que aconteceu, tipo, por trás dos teclados dos computadores aí, todo esse movimento. É um livro muito bom. E aqui no Coin Times a gente também tem uma série que a gente fala um pouco sobre as mentes que estão por trás do Bitcoin, quem responsáveis por popularizar a tecnologia, a série Nos Ombros de Gigantes. Então vocês podem conferir um pouco sobre alguns nomes que foram essenciais para a disseminação do blockchain, do Bitcoin pelo mundo. Não, e você tocando aí em nomes, aí vem uma grande questão, né? Tipo, mano, quem diabos criou isso? Essa tecnologia... Quem foi Satoshi Nakamoto? Essa bagunça que a gente vive hoje, que é uma bagunça tecnológica, tipo, uma confusão de informações, que, tipo, mano, a gente confia, mas a gente não sabe quem criou até hoje. Então, tipo, basicamente a gente confia no anonimato de uma pessoa, de um grupo, na verdade a gente confia no código, no código, e eu acho que esse anonimato é meio proposital do criador, porque você não precisa confiar no cara que criou, você confia na matemática que tá ali. E são 8 anos que essa matemática deu certo. A única pista que a gente tem foi que no perfil do Peer-to-Peer Foundation, né, ele só alegou ser um homem de 37 anos que vivia no Japão. Que pode também não ser verdade. Que não pode não ser verdade. Então, mas ele foi o único ponto que mostrou o rosto dele, foi tipo essa descrição. Tirando isso, a gente só dá teorias e muitas pessoas acham que foi uma inteligência artificial, outras que foi... Está numa Matrix, cara. Está numa Matrix, exatamente. E aproveitando que o Neto tá com a própria matéria que ele escreveu sobre quem é, né, quem foi, enfim, Satoshi Nakamoto, existem algumas teorias, né, nada comprovado, mas existem alguns nomes que são aí os candidatos a possíveis satoshis, ou até um grupo, né? Neto, por favor, faça as honras. Passa aí então, quem são e quem você acha que é, né? No seu palpite, quem você acredita? Eu acho que é um cara chamado Nick Szabo, mas talvez também seja um grupo, então eu tô meio indeciso. Quem que é esse Nick Szabo? Esse Nick Szabo é um cara que ele escrevia sobre Bitcoin, ele escrevia sobre moeda digital. Moeda digital, o chamado BitGold. Era quase um Bitcoin. E antes de lançar o Bitcoin, alguns meses antes de lançar o Bitcoin,
ele escreveu no blog dele que estava programando uma moeda digital e que ele precisava de ajuda. Isso lá no final de 2008. E o pessoal nos comentários, tá, eu posso ajudar, não sei o quê. E depois que foi lançado o Bitcoin, o protocolo do Bitcoin, esse cara desapareceu. Então, é um cara que era interessado numa moeda digital, que sumiu, então talvez seja ele. Mas também tem outras pessoas. Tem um cara chamado Ralph Finney, que ele é um estudioso de Bitcoin, de criptografia. E é um cara que estava aí no cenário de criptografia muito antes. Ele foi um dos pioneiros em criptografia. Exatamente. Né? Então, tipo, ele tem um ponto bem forte aí de pode ser ou tá ali de mão dada ali com... Exatamente. o Ele criou criador, ele ajudou a criar uma das tecnologias essenciais para o Bitcoin, que é a chave de... criptografia de chave assimétrica. E provavelmente ele está envolvido no desenvolvimento do Bitcoin. Ele foi o primeiro a receber uma transação de Bitcoin. E ponto que ele morava perto de outro cara que também... Há poucos quarteirões da família do Dorian Nakamoto. Exatamente. Que é outro cara que também, tipo, caiu o nome dele na mídia, ele virou meme na comunidade Maravilhoso. Bitcoin. O nome dele é Meu meme Satoshi favorito. Dorian Nakamoto. Então, o nome dele pode ter sido uma homenagem ou Uma tipo, inspiração. uma inspiração, ninguém sabe dizer, mas que ele morava perto. E o mais engraçado de tudo isso é que todos eles eram libertários. Aqueles caras que a gente falou que são meio loucos, assim, todos eles eram Tipo libertários. você, né? Então, tipo eu. Se entregou, Neto. Me entreguei, sou meio louco. Então eu acho que pode ser um grupo também, uma conspiração libertária pra dominar o mundo, uma coisa assim. Você faz parte? Não sei. Mas que ele tem Fica um alguns bitcoins, ele tem. Fica um mistério. Que a carteira dele tá cheia, ninguém pode negar. Eu particularmente também acho que seja um grupo, pelas noções, porque se você pega o white paper, você vê que uma das preocupações assim, que o Satoshi explica é a função dos incentivos a você cooperar com a rede ao invés de tentar competir com ela, né? Que são incentivo econômico que ele dá através da mineração. Então, você tem incentivos para que todos os players do mercado, eles joguem a favor da rede, tornando a rede mais rápida, tornando a rede mais segura, ao invés de estar Ele te competindo. dá a possibilidade de todo mundo ser igual, né? Essa é a beleza do Bitcoin. E também do isso. blockchain, como um todo. Também isso. E também você tem uma criptografia por trás e você também tem ciência da computação. Então, acredito que seja um grupo de mentes que trabalhem em todas essas áreas, que juntos fizeram o white paper e fizeram o protocolo. A pessoa ela precisa conhecer de redes, criptografia, desenvolvimento de interface gráfica para deixar o Bitcoin pronto, né? Então, São muitas áreas para uma pessoa só dominar. Essa Isso. é a grande questão. Tipo, uma pessoa só dominar criptografia, programação. E vocês área de citaram, rede. tá começando a complicar, entre aspas, porque aí vocês citaram os mineradores, e aí a gente passou bem por cima do que é o blockchain, mas para entender como o Bitcoin funciona e o que é a tecnologia do blockchain, a gente tem que explicar o que são os mineradores, o que são os blocos, o que é uma carteira, né? Então, o Lemos tem cara aí de quem quer falar sobre basicamente, porque no lugar do intermediário, que seria um banco, por exemplo, que faria a nossa transação de uma pessoa para outra, você não tem um intermediário envolvido, né? O que você vai ter são pessoas que também são usuários comuns de Bitcoin, que tem que baixam um programa, que no caso é o nó, né? Para colaborar com a rede, etc. Que o nó nada mais é do que ele vai receber todas essas transações, já que o blockchain é um livro público, ele recebe essas transações no computador dele e ele pode validar essas transações. O ato de você estar validando essas E transações... qualquer pessoa pode ser um nó também, tem esse detalhe. Qualquer pessoa hoje pode Isso, ser um nó. qualquer pessoa. Se você tem acesso à internet, tem alguns requisitos de memória, óbvio, para computar essas transações, mas aí você pode já automaticamente ser um nó. E minerar é o ato de você validar as transações. Então, você vai ter um bloco de transações que vai ser jogado para você, e a missão do minerador é juntar esse bloco, fechar esse bloco e realizar, validá-lo. Então, para fazer isso, por fazer esse trabalho, gastar energia computacional, ele recebe como recompensa bitcoins. No caso, a cada bloco de Bitcoin minerado, ele recebe atualmente a recompensa de 12,5 bitcoins, mais as taxas de transação.
Que já foi maior, né? Essa taxa. Ela vai diminuindo com o tempo. Isso. Que a previsão é para que se termine de minerar os 21 milhões de bitcoins em, eu sempre erro o ano, 2140. Aproximadamente. A gente não tem uma data fixa, né? E nem um número exato de 21 milhões. São todos números aproximados. Que aí a tendência é que o Bitcoin seja como o ouro, e essa é a comparação que se faz muito, né, do Bitcoin ser o ouro digital, porque ele é limitado, ele é escasso, ele tem um valor fixo, e a partir de então, quando terminar de ser minerado, hoje cerca de 17 milhões, né, já foram minerados, ou seja, ainda resta um pouquinho, e as pessoas passem apenas a trocar entre elas e o dinheiro não vai ser mais girado, não vai surgir dinheiro do nada também, que é uma questão bem arbitrária de casas de moeda, digamos assim, que é um conceito que o Bitcoin quer derrubar, né? Exato, o grande ponto do Bitcoin é a escassez dele, né? Tipo, muita gente se baseia, tipo, desde valor até demanda de mercado, é a escassez dele, então a pessoa tá, tipo, tendo fé que ele vai terminar, vai ter a quantidade exata dele, e com base nisso ela vai guardar para valorização. Por isso essa ideia de comparação com o ouro digital. E essa escassez é uma novidade na internet, porque, poxa, se você colocar uma música, um MP3 na internet, você simplesmente pode copiar o arquivo e mandar pro seu amigo. Pô, como é que você vai fazer uma moeda na internet? Como que você não vai copiar aquela transação, como você não vai copiar outra moeda? Por isso, isso era um grande problema antes da internet, porque isso é conhecido como problema do gasto duplo. Quando você tem, tipo, tudo que você faz na internet, você envia uma cópia, né? Por exemplo, um e-mail. Quando você tem um e-mail e você quer enviar um e-mail para outra pessoa, você não está enviando um e-mail, você está enviando uma cópia dele. Então, as duas pessoas hoje, quando você termina de enviar um e-mail, essas duas pessoas elas têm o mesmo e-mail, ou, tipo, a mesma informação. Com dinheiro, se você faz isso, você cria, tipo, dinheiro infinito, se você for pensar em comparação com essa mesma tecnologia. O que o Satoshi fez foi construir, tipo, um sistema que, tipo, você entregasse um conteúdo de uma ponta a outra. Então, tipo, se eu tô transferindo o e-mail para você, não, o e-mail saiu da minha caixa de entrada, chegou na sua e eu não tenho mais esse e-mail. Então, e dessa ideia deriva outras funções do Bitcoin. Porque o Bitcoin você pode ser um cartório digital, você pode simplesmente colocar no blockchain a sua obra de arte e vai estar lá no blockchain que você que criou aquele endereço que criou aquela obra de arte. Você tem várias funções, você pode enviar mensagens no blockchain para outra pessoa, mensagens criptografadas, você pode criar uma cloud. Basicamente você resolve falsificação. Exatamente. Não é mais possível, mais teoricamente, falsificar. Mais que isso, porque ela abre o blockchain em si, né? Agora deixando um pouco o Bitcoin de lado e falando só do blockchain, o blockchain trouxe até tipo um novo modelo de negócio para o mundo como um todo. Então, tipo, se abre portas para tipo todo o negócio que hoje é tipo fiscal, que exige algum tipo de contrato. Você precisa de uma confiança. Um exemplo claro disso são votos. Hoje a gente tem, por exemplo, no Brasil as urnas eletrônicas, que você fala que o governo brasileiro fala que é a coisa mais, né, segura do mundo, mais segura do universo. Coisa mais segura do mundo é possível de hackear. E, tipo, Joinha. Se a gente transfere esse mesmo sistema pro blockchain, onde tá tudo tipo arquivado, tudo público, qualquer pessoa pode identificar aquilo, você prova que, por exemplo, todos os votos foram feitos à base de confiança, sem precisar confiar no governo que possa manipular isso e coisa do tipo. E já há governos usando essa tecnologia. A Estônia, que é um paísinho lá na Europa, pequenininho, quase nada, só tem gelo lá. Só tem gelo e blockchain lá. E eles estão usando isso para parte médica, o governo está utilizando para a contabilidade dos servidores públicos, ou seja, eles registram no blockchain se o servidor público quis ver os seus dados. Eles registram no blockchain a sua conta no banco. Eles registram de tudo no blockchain. Um exemplo pra mim, que é um dos conceitos mais legais ou mais interessantes até nesse caminho que vocês estão falando, é a questão de documento. Pelo amor de Deus, aqui no Brasil todo mundo tem um RG, um CPF, um título de eleitor, uma carteira de vacinação, você tem a sua carteira de trabalho, que se você perder ela, acabou, esquece. Ou você vai bater na porta de todos os seus empregadores durante a vida pra você conseguir se aposentar, ou você não vai conseguir se aposentar porque você perdeu o seu registro. Então, assim, por que uma pessoa tem que ter trocentos documentos diferentes se você pode se unificar como um código e tudo que for referente a essa pessoa vai estar registrado ali? Claro que não necessariamente existe o blockchain público, o blockchain privado, você não precisa expor todos os seus dados na rede, mas ele pode estar registrado nessa rede de confiança. Então existem muitas questões aí. Já existe tecnologia de avançar mais um pouco ainda, mas
Isso a gente vai ter que separar um programa só para falar sobre blockchain de tão complexo que está sendo. Mas hoje já tem, por exemplo, o Civic que resolve tudo isso que você falou. E você cria novos modelos de negócio. Eles colocaram uma vending machine de cerveja. Ou seja, eles conseguem verificar a identidade da pessoa e a ideia é colocar essas vending machines de cerveja na rua. Sem o blockchain você não conseguiria isso. Você não consegue provar que a pessoa é maior de idade ou não, porque ela pode ter falsificado um documento. Modelos de negócio que precisam de transparência, precisam, por exemplo, cadeia de supply chain mesmo em algumas empresas. Tem empresas que já estão estudando a implementação de blockchains privadas para tentar resolver esse tipo de problema de supply chain, diminuir os gastos, etc. Então, e modelos de negócio também. A Ripple foi um exemplo disso, né? Isso. E você tem bancos, inclusive, estudando, né, em cima da Ripple, mas aí já é um pouco mais para frente. Mas modelos de negócio que você precisa de confiança, precisa de um intermediário de confiança, por exemplo, que é praticamente todos os serviços que a gente conhece hoje em dia são assim. Então, se a gente vai pegar, sei lá, Uber, Airbnb, etc., todos eles são na base de você tem o ponto A e o ponto B. E aí você tem a empresa que faz esse intermediário de confiança. Então, se você pensa que o Bitcoin conseguiu resolver esse problema eliminando os bancos para o setor financeiro, você também tem pessoas que estão utilizando blockchain para resolver esses problemas de outros mercados, tentando eliminar também esses intermediários. É à toa que a gente hoje tem por volta de 1.500 moedas, 1.500 tokens, com tecnologias e propostas de melhorar diversos serviços hoje, tipo, que a gente já está acostumado a usar, diversos meios, desde pagamento a contratos inteligentes, Cadeia de supply, que o Dani citou. Então, tipo, é uma coisa muito grande. A gente só tá no comecinho, eu comparo muito com a era da internet. Então, tipo, no começo da internet, tipo, que aquilo que foi criado somente para, tipo, ser uma comunicação entre docentes para transferência de arquivos. Inicialmente, no comecinho, tipo, era só para comunicação básica. Hoje, tipo, a gente vê a internet e você não vive sem internet. Internet no celular hoje é uma coisa básica de sobrevivência para você se manter em comunicação. E eu acredito que o blockchain e o Bitcoin vai ser a mesma coisa. Eu acho que nós estamos em 1994, até antes, nessa Na época internet de escada. Exatamente. Não tira sarro não, cara. Vocês não viveram essa época, mas eu vivi, tá? Eu lembro o sofrimento que era aquele negócio. Vai, conecta depois da meia-noite, etc. É o que o Neto falou. Algumas pessoas fazem essa comparação, que o blockchain vai ser a nova internet na questão de mudança geral na sociedade, né? Mudança da forma como a gente encara. É realmente uma nova economia. Eu vejo dessa forma, pelo menos. Eu acho que é uma nova forma de você pensar a economia. É uma forma de você questionar muitas coisas da forma como elas são hoje. Não necessariamente nada vai mudar do dia para a noite, mas é algo novo que surge, que está começando, que tem muita gente interessada, que vai facilitar a vida em muitos aspectos, que pode complicar em outras, no sentido das grandes instituições, se elas hesitarem em aderir, enfim, em entender esse mercado, e vai crescer quem entender mais rapidamente como ele funciona e criar sua própria forma de tirar proveito, né? Daqui a pouco você tá usando e nem sabe. Porque se a gente vai pensar em uma estrutura centralizada, né, é muito vulnerável. Então a gente tem ataque de DDoS, a gente tem vários casos de bancos de dados que são hackeados, etc. Então isso depende que o intermediário invista muito em segurança e cobre uma taxa muito alta também. Naturalmente ele vai cobrar uma taxa muito alta por esse tipo de serviço para tentar se prevenir de possíveis problemas que eles sofram. E se você tem uma estrutura descentralizada, como é o caso do blockchain, você não tem esse gasto tão alto e as pessoas estão cooperando com aquilo, entendeu? É um método muito mais eficiente de se fazer negócio. Um pequeno detalhe é que menos de 1% hoje do mundo usa Bitcoin, tipo, em si. Então, tipo... Imaginemos isso, sei lá, em 50%. Imagina pouco, imagina tipo 10%. É só, tipo, pegar pequena parte da população. Hoje, mano, você pensa, movimenta, tipo, já bilhões, mas, tipo, nem 1% do mundo ainda, tipo, usa essa tecnologia, conhece essa tecnologia, tipo, transaciona. E até é legal a gente voltar
falando do Bitcoin nessa questão, né? A gente tem aí, mês de maio, o dia 22, o Pizza Day, né? Conhecido pela comunidade, pelas pessoas como Pizza Day, que foi o dia da primeira compra com Bitcoin. 2 pizzas compradas por 10 mil Bitcoins, que na época valiam centavos de dólar cada Bitcoin. E hoje essas pizzas valeriam mais de 300 milhões de reais, varia da cotação aí. Tem estado, né? Tem estado na faixa dos 30 mil reais, 9, 10 mil dólares, até um pouquinho menos. Mas é oferta e demanda da forma mais pura possível. E é claro que essa volatilidade do Bitcoin ainda vai variar bastante, mas a partir do momento que a gente acabar, né, que o mundo passar a usar, se é que isso vai acontecer, mas eu acredito que sim. A maior parte das pessoas passar a usar o Bitcoin, ele começar a ser uma coisa um pouco mais difundida, a tendência é que esse valor vá se estagnar, se estabilizar um pouquinho mais, porque a partir daí você já tem tudo em circulação e vai valer muito, e justamente por isso a comparação com o ouro, porque a hora que tudo tiver acabado, quem tem o seu não vai querer abrir mão, né? Vamos torcer que isso aconteça mesmo, né? Pode ser, mas posso estar falando uma grande furada aí. A grande comparação com o ouro é justamente isso, né? Você não pode produzir mais, você só pode extrair. Então, os mineradores, eles extraem o Bitcoin, eles não produzem. A mesma coisa quem minera ouro, né? Ele está extraindo o ouro que já foi produzido, ele não está produzindo ouro. É isso, gente. Tem muito mais coisa pra gente falar sobre isso. Você ouviu isso, achou interessante, falou, nossa, quero virar minerador. Essa foi uma das primeiras coisas que eu disse quando eu conheci o Isaac e o Neto, e eles riram na minha cara e disseram, vai fundo, vai nessa, vai. Não é a coisa mais fácil do mundo, então confia que dá certo. Então, blockchain, mineração, altcoins, que são as outras moedas, além do Bitcoin, tudo isso ainda vai ser assunto aqui do nosso podcast. Esse foi o Conexão Satoshi. Para quem ficou interessado também, não conhece nada, chegou agora, quer saber onde comprar Bitcoin, existem muitas exchanges, como a Foxbit, por exemplo, que é a maior do Brasil, em volume de transação, em volume negociado. Então, pesquisa um pouquinho mais, dá uma olhada no mercado, tem coisa aí muito interessante. Esse foi o Conexão Satoshi, um podcast aqui produzido pelo CoinTimes. Agradecemos a sua presença, fique ligado e até uma próxima.